O número de pessoas que têm tirado a própria vida, infelizmente, tem aumentado. Precisamos estar atentos aos sinais. Precisamos estar prontos para acolher. Nós precisamos cuidar de quem está ao nosso redor. A nossa equipe conversou com pessoas que passaram por algum trauma e também com profissionais. Saiba que, por mais difícil que tudo possa parecer, sim, é possível resgatar e ser resgatado. Preste atenção nessa matéria, no depoimento dos profissionais, porque muitas vezes você não sabe como ajudar uma pessoa que sofre com depressão. E aqui você vai ver que é possível sim fazer a diferença na vida delas. Veja. Foi do nada, de uma hora para outra, que o pior aconteceu. Então, foi um domingo normal, a gente estava todo mundo junto, nós almoçamos, eu combinei de sair com minhas amigas e ele falou para eu voltar para casa que a gente tinha um compromisso. Quando eu retornei em casa, eu já encontrei meu pai sem vida. Homem trabalhador, muitos amigos, um verdadeiro chefe de família. Só que o filme que contava a vida perfeita e cheia de cores de um paizão, para ele, passava em preto e branco. 25 anos atrás, a gente não falava-se muito de suicídio, então a gente não soube ler os sinais, né? Mas, voltando, ele deu sinais de que ele estava mais estressado, estava bravo, estava diferente do normal. 25 anos depois, e a ferida aberta no dia em que o pai morreu, ainda dói e sangra muito, sempre que ela relembra tudo o que aconteceu. Mas o tempo se encarregou de dar a maturidade ideal para ela conseguir falar sobre o assunto como uma forma de alerta. Aquela pessoa pode não estar blefando, né? Ela pode estar mostrando mesmo o sofrimento para fazer algo contra a vida dela. De acordo com os especialistas, a depressão e a ansiedade são alguns dos principais fatores que levam uma pessoa a cometer suicídio. Mas na maioria dos casos, não é apenas uma razão que faz a pessoa ter uma atitude tão extrema. Dívidas, desilusões amorosas, dificuldades no trabalho e em casa. Problemas conhecidos por todos nós, mas que se tornam tão pesados que mudam até o jeito da pessoa ser. Ela já não é mais aquela pessoa que tem um prazer, uma alegria, ela fica mais triste, quer ficar isolada, já não tem ânimo para levantar, para trabalhar. Então, assim, são sinais, são inúmeros os sinais, mas são coisas que, opa, peraí, eu preciso perceber. A pessoa que não aumentava a voz, de repente, ela, em poucos minutos, ela altera a sua voz, ela grita, ela chora, ela realmente começa a dar sinais que a gente precisa ficar em alerta. O agravante também pode estar correlacionado às drogas, o aumento, as pessoas começam a beber muito mais, fumam muito mais, drogas lícitas, enfim. Mas nós precisamos ficar em alerta. A fala também é muito importante. Uma pessoa que de repente nunca falou que tinha o desejo de tirar a própria vida, que não vê mais ênfase em viver. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um serviço voluntário de apoio a pessoas com problemas emocionais. Sempre que esse telefone toca, do outro lado da linha tem alguém pedindo socorro. As pessoas nos procuram por diferentes motivos. Pessoas que às vezes estão se sentindo solitárias, pessoas que querem desabafar, pessoas que às vezes não têm com quem conversar e querem conversar, desabafar, ou de repente até para contar alguma coisa cotidiana. É realmente uma possibilidade de ter uma conversa, um contato humano de forma empática, né? Todos os dias são dezenas de ligações que chegam de todo o Brasil. Ninguém sabe quem está do outro lado da linha. O sigilo ajuda a desinibir as pessoas, mas a conversa entre dois desconhecidos pode sim salvar vidas. Nós prezamos a vida humana, nós valorizamos a vida e nós aceitamos as pessoas como elas são, sem julgamentos. Depressão, ansiedade, problemas financeiros e amorosos. Parece coisa de adulto, mas acredite, cada vez mais crianças e adolescentes vêm sofrendo com o que os especialistas chamam de pensamentos suicidas. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, 37 crianças ou adolescentes de colégios estaduais aqui de Foz admitiram que já tiveram esse tipo de ideia.
Em 2022, esse número subiu para 270 crianças ou adolescentes. E ainda existe a possibilidade desse número não ser exato, já que para muita gente, falar sobre isso ainda é um tabu. Essa maneira de viver que a gente tem hoje, extremamente tudo muito corrido, hora para isso, hora para aquilo, preciso trabalhar, muitas vezes a gente tem um pseudo contato com a família, né? É muito comum chegar na fase da adolescência e os pais não conhecerem seus filhos, né? Como eu comentei, às vezes chega pai aqui extremamente sensibilizado porque a filha tentou suicídio, mas a filha está em sofrimento há mais de 1 ano. Está se automutilando há 6 meses. O Antônio trabalha no Centro de Atenção Psicossocial em Foz. Ao contrário dos adultos, os mais jovens costumam conseguir colocar tudo isso para fora com mais facilidade. Mas nem sempre os sinais são percebidos pela família, que precisa estar atenta. Começou a mudar o humor, começou a haver ali, de certa forma, um isolamento, começou a usar manga comprida no calor, né? Tá conversando, desvia o olhar, prefere ficar mais no celular do que ficar junto ali com o núcleo familiar. Tudo são sinais que existe algum tipo de sofrimento. Baixo rendimento escolar, né? Choros intensos ou muitos episódios de choros, tudo isso é sinal de que o humor está rebaixando, que o humor está deprimido. Pela nossa experiência, o fardo que fica para uma família que perde um ente por suicídio é um fardo muito pesado, em que a pessoa tem que carregar para toda a vida. Então, você perder um ente querido, um amigo próximo por suicídio, traz além da questão da dor da perda, da saudade, ainda uma culpa em que a pessoa possa pensar como é que eu não notei, né, que aquela pessoa do meu lado, próximo a mim, estava tendo dificuldade, estava passando por esse momento difícil e eu não fiz nada para ajudar. Quem dera a dona Adriana tivesse ouvido tantos especialistas na época em que viveu uma fase terrível. Excesso de trabalho, problemas familiares que pareciam o fim do mundo levaram ela a pensamentos errados. Tive uma depressão profunda, tomei remédio durante 8 anos, né, tratando. Então, quando você está com aquela tristeza no seu coração, o que vem? Vem assim, o desespero de falar, Deus, por que o Senhor não me tira daqui da terra? Né? Eu, às vezes, me questionava, perguntava para Deus, Senhor, por que o Senhor não me tira aqui da terra? A gente, naquele momento, pensa várias coisas, né? Só que a gente tem que pensar que a gente tem família, que a gente tem filho, né? E que naquele momento de desespero, a gente não tem direito de estar tirando a nossa própria vida. Problemas todo mundo tem, mas o suicídio nunca pode ser uma opção. A gente tem que ter ânimo, né, e colocar na nossa cabeça, não, eu vou ser feliz e eu vou conseguir. Qualquer problema pode ser resolvido. Tem como reverter isso. Existe sim saída para que isso não seja feito. A vida é boa e vale a pena ser vivida. Todos os dias nós ganhamos um presente. Imagina você tendo para gastar todo dia R$ 86.400, mas você tem que gastar tudo isso em um dia. Se você está passando por qualquer problema, meu amigo e minha amiga, saiba que todo dia Deus te dá 86.400 segundos durante um dia. Quantas pessoas gostariam de ganhar este presente que você ganha todo dia? Aproveite cada instante. Eu sei que falar é fácil, mas pense nisso. E você, pai e mãe que me assiste agora, procure olhar nos olhos dos seus filhos, conversar mais. Às vezes, é só isso que eles querem. Atenção, respeito e se sentir amado. Faça a diferença. É possível sim. Nada vence a fé, nada vence o olho no olho. Atenção, salva vidas. Vamos seguir agora falando sobre este assunto. A repórter Cris Neres está aqui comigo ao vivo e traz mais informações para você sobre o Centro de Valorização da Vida. Cris, aí o pessoal está pronto para atender e estender a mão, não é mesmo? Exato, Flávio, bem isso mesmo.
O CVV existe já no Brasil há pelo menos 60 anos, mas apenas 4 é que vem realmente fazendo a diferença e sendo usado e conhecido aqui em Foz. Aqui ao meu lado está a Mariana, uma das voluntárias que vai contar pra gente sobre esse trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo. Na pandemia eu sei que aumentou o número de ligações, né? Vocês atendem as pessoas por telefone e de alguma maneira tentam acalmar, mudar a realidade delas, não é, Mariana? Boa tarde. Boa tarde. O CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, ele realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. Isso através do número 188, ligações telefônicas, por chat, por e-mail. É um canal que as pessoas que querem conversar, que precisam desabafar, falar das suas angústias, elas podem procurar e ter uma conversa, né? Uma conversa de ser humano para ser humano, conversa empática. E aqui, antes de vocês atenderem essas pessoas, vocês têm um treinamento antes, né? Para saber como lidar com cada situação, que eu imagino que vocês já devem ter passado alguns apuros aí por telefone, né? Nós conversamos, né? As pessoas nos procuram, às vezes por dificuldade de conversar com as pessoas que estão próximas, ou se sentirem solitárias, ou angustiadas com seus problemas. Então, nós conversamos empaticamente. A gente tem um treinamento sim para isso, né? É um treinamento onde a gente tem dinâmicas de grupo, a gente, enfim, desenvolve aí ao longo desse tempo para estar preparado para a gente desenvolver essa empatia, conversar com outra pessoa. Mariana, você estava me dizendo, e até chama a atenção, que a gente pensa que só os adultos, né, costumam ligar para vocês. Você estava me dizendo que essa realidade é super diferente do que a gente imagina, até crianças entram em contato com vocês? Então, a gente não tem, assim, dados, porque, acima de tudo, nós trabalhamos com sigilo. A gente garante o sigilo, o anonimato da pessoa que nos procura. Então, assim, mas sim, nós recebemos ligações de todas as idades, idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, pessoas que querem conversar. Precisam, né? Que precisam conversar. Mariana, obrigada por enquanto. Fica aqui do meu lado. Flávio, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais desse trabalho bacana que é desenvolvido por aqui. Sensacional, obrigado pela participação. Daqui a pouco nós voltamos com a Cris Neres nesse assunto muito interessante. Fique ligado, o Tribuna de hoje é especial. O Centro de Valorização da Vida está pronto para acolher quem precisa e você pode fazer parte dessa equipe. Vamos falar novamente, ao vivo, com a Cris Neres, que traz mais informações. Cris. Pois é, vamos saber da Mariana, né, Flávio? Vocês estão com um curso aberto, né, para voluntários, e precisa de voluntários, né, Mariana? Precisamos de voluntários, né? O CVV ele atende pelo 188, 24 horas, e precisamos sim de voluntários. Nós vamos ter um curso agora, que inicia no dia 21, 22, 23. Ele será de formato virtual. Para quem tiver interesse em se inscrever, pode mandar um e-mail para o curitiba@cvv.org.br. E esse é um curso que ele vai ter uma duração de aproximadamente 3 meses, né, encontros semanais. E sim, nós estamos precisando de voluntário. Quem quiser, pessoas que sejam maiores de 18 anos, tenham essa disponibilidade interna para conversar, para acolher, né, de uma forma empática, nós estamos assim à procura de voluntários. Que bacana. Lembrando, o curso é gratuito. E quais as abordagens que vocês vão ter nesse curso? Nesse curso a gente vai, né, falar sobre a instituição, como funciona o CVV, as pessoas que nos procuram, como os voluntários, né, aprendem através de dinâmicas a acolher, a conversar. É um processo aí de 3 meses que a gente faz esse treinamento. Tomara que sejam bastante voluntários. Lembrando, o pessoal que está precisando conversar, desabafar um pouquinho, pode ligar para vocês por meio do 188. Isso, pode ligar por meio do 188, que é 24 horas, a ligação é gratuita, sigilosa, e pode também nos procurar através do chat, do e-mail, no cvv.org.br. Mariana, obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui. Flávio, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês, Cris.